Olá, muito bom dia. Que Deus abençoe a todos, que Ele abençoe a sua casa e abençoe também a toda a sua família. Como sempre, nós temos trazido aqui nos nossos programas muitas histórias, muitos relatos, muitos depoimentos de pessoas que conseguiram vencer através da fé. E você vai conhecer outras histórias no programa de hoje. Veja os nossos convidados. Você tem aí na sua TV as imagens dos nossos convidados aqui nos nossos estúdios, que daqui a pouco vão relatar a história que viveram. Cada um desses nossos convidados tem aí um passado de dor, um passado de sofrimento, de problemas, de derrotas, de tristezas, de depressão, e daqui a pouco eles vão relatar com detalhes tudo que viveram, como chegaram ao Universal, em que condições chegaram ao Universal e o que Deus fez por eles, o que eles alcançaram através da fé. E se eles conseguiram vencer, você também conseguirá vencer, você vai sair dessa situação. Eu sei que para muitas pessoas a vida tem sido muito complicada, tem sido muito difícil. Quando o ano, você sabe que durante os anos nós temos vários períodos de festas, tem o período do Natal, tem o Ano Novo, tem esse período da Semana Santa. Para muitas pessoas, esses períodos festivos, períodos assim de feriados, para muitos é de tristeza, é de angústia. Agora mesmo, nessa Semana Santa, quantas pessoas têm vivido uma vida amargurada, uma vida sofrida, casamento destruído, família, saúde, pessoas que não têm paz, não têm alegria, pessoas que sofrem com depressão e tantos outros problemas. Talvez a sua vida esteja exatamente nessa situação, nessa condição. É assim que que tem sido a sua história. Sua vida tem sido de dor, de derrotas, de fracassos, de sofrimento. Mas isso pode mudar e nós vamos provar para você que tem jeito. Se Jesus está vivo, Ele morreu, mas ressuscitou o terceiro dia. Então, se Ele está vivo, sua vida pode mudar, sua vida vai mudar, se você tão somente fizer aquilo que vamos orientar aqui no nosso programa. Eu vou colocar uma matéria que fala sobre a depressão, que nesses períodos agora, como eu falei, de feriados, etc., essa depressão acaba piorando para muitas pessoas. Vamos ver. Todos os anos há coisas que nunca mudam. Os aniversários de quem mais amamos, as celebrações de conquistas, de problemas vencidos, brindamos às datas que nos marcam de alguma forma e reunimos a família e os amigos em dias que são iguais para todos, as celebrações que estão marcadas no calendário. Mas enquanto muitos se unem em família para um momento de harmonia, outros, esse cenário não faz sequer parte da realidade. Há quem lhe chame de depressão por pressão social. Parece estranho, mas há efetivamente pessoas que ficam num estado melancólico grave devido à chegada das datas festivas. Só de saberem que nessas datas há sim a exigência social de muitas pessoas reunirem e de juntar a família, que nem sempre está de perfeita saúde ou equilíbrio, ficam em depressão. Isolam-se, têm picos de ansiedade, argumentam desculpas para não estarem presentes, para que esses dias sejam preenchidos com eventos impossíveis de remarcar. Mas há duas situações que acompanham esta melancolia. Há quem queira estar longe, sim, e há quem não tenha ninguém sequer para lembrar que estes dias existem ou para partilhar a mesa. Nem todas as famílias são grandes e nem todas são dotadas de tranquilidade, amor e paz. Contudo, uma família tem a grandeza que lhe quisermos dar. Por isso, deixe de construir pressões na sua cabeça e abra-se um coração não só a datas importantes, mas durante todo o ano e toda a sua vida. Você viu essa matéria? É assim que você se encontra? Com depressão, triste, amargurado? Então faça o seguinte, nós temos agora
a nossa equipe de pastores dando assistência, que estão dando assistência a todas as pessoas que precisam de ajuda espiritual. Se você quiser, agora mesmo você pode ligar para a nossa central de atendimento. Você que precisa de ajuda, de conselho, de uma palavra, você está só, está triste em casa, está desanimado, um problema grave na sua família, um familiar que está hospitalizado, que está desenganado pela medicina, você que tem pensado em dar cabo da própria vida, você tem pensado em morrer, as noites têm sido uma tortura para você. Nós estamos aqui para te ajudar. Pegue o seu telefone nesse instante e entre em contato conosco. É o 21 836 8008. Temos ali o pastor Jonas, que juntamente com os demais pastores, eles estão atendendo a todas as chamadas. Você pode, inclusive, marcar uma consulta gratuita. Não é isso, pastor Jonas? Bom dia. Bom dia, bispo. Exatamente. Nós estamos aqui, como o senhor já bem mencionou, como um plantão, prontos para ouvir, para orientar a cada pessoa que, mais do que precisar de ajuda, está disposta a se levantar. Você que está sofrendo, você que está aí desesperado e urgentemente tem precisado de apoio. Nós estamos aqui por si. Eu gostaria já, bispo, de compartilhar o que a senhora Arminda pede como oração. Ela tem problemas de família, familiares, que acarretaram problemas de saúde, de tanto estressar, de tanto brigar, de tanto discutir, afetou até mesmo a saúde. Talvez é o seu caso, você que nos acompanha agora de Portugal ou de toda a Europa. Nós estamos aqui também para lhe orientar como orientamos a senhora Arminda desde Almada. 218-368-008. Muito bem, ao final do programa nós teremos um momento da oração em favor de todos vocês, tá bom? Diretamente do santuário, ali no nosso templo maior, será realizada essa oração em favor de todos vocês. Bem, dentre os nossos convidados que estão aqui nos nossos estúdios, temos a senhora Irene. A senhora Irene foi uma pessoa muito doente, tinha vários tipos de problemas de saúde, tinha asma, angina no peito, tinha problemas nos ossos, recorreu a bruxos, recorreu a pessoas que pudessem fazer algo por ela, mas não puderam. Ela vai contar a sua história. Foi isso, dona Irene? Tudo bem com a senhora? Bem, a senhora, fala aí dos problemas de saúde que a senhora viveu. Como foram esses problemas? Principalmente, o pior mesmo era problemas de coração, portanto, a angina de peito e asma, muita falta de ar, não podia esforçar-me, não podia andar, não podia correr, não podia fazer certos trabalhos. E entre esses já tinha muito mais, porque não podia trabalhar praticamente. Eu naquela altura era comerciante e tinha bastantes dificuldades em fazer a minha vida normal. Mas tudo. Fazia os tratamentos médicos, né? Sim, sim. Fazia os tratamentos médicos, mas não adiantava, não é? Só me recomendava, não pode andar depressa, tem que ter calma, não pode trabalhar, tem que ter muito cuidado, porque de momento pode estar muito bem e cair para o lado e ficar. Então, mas eu fui sempre uma pessoa com vida, não ficava parada não, com grande esforço, ia trabalhando e tinha que fazer pela vida para ganhar, para sustentar a casa, vamos lá. E a senhora procurou bruxos para quê? Sim. Quem indicou a senhora? Senhor Bispo, se for para vir à igreja ninguém vem, mas se houver um bruxo, alguém que saiba de um bruxo fala, diz, olha, em tal parte está, a pessoa vai a correr. E eu fazia assim. As clientes diziam assim, dona, então, dona Irene, estou aqui cheio de dores, não sei o que é de fazer, os medicamentos não atuam naquela altura e depois não podia, passava, tinha que estar, usava aquelas bombinhas de ar, não é? Estava sempre, o médico dizia, tem que ter cuidado, no momento não abusar porque pode asfixiar até com, tem que ter cuidado. E então, mas quando dizia, uma bruxa muito boa, em tal parte assim, eu ia, deixava tudo e dava aquilo que eles pediam, era X, depois a gente, se não paga tem medo que o mal volte para trás ou pior ainda, não é? E a pessoa vai fazer sei lá o quê para conseguir pagar ou bruxo ou a cartomante ou sei lá, corri tudo. E a senhora pagava o que pediam? E pois, então, claro, se diziam que fazia bem e se não desse, se via, houve alguns que me pediam bastante, aí não posso, então dá o que puder, e pronto, aí já era o que eu pudesse dar, é que dava. Mas não mudava a situação? Não,
Parece que quando vinha lá, parece que vinha um bocadinho melhor. Mas depois no dia a seguir, se não era a dor, por exemplo, num braço, doía-me as pernas. Se não eram as pernas, doía-me as costas. Disse, quer dizer, passou de um lado, passou para outro, mudou para outro. Mas de qualquer modo, foi assim a minha vida até conhecer a igreja. Até chegar ao Universal. Até chegar à Universal. E quando a senhora chegou ao Universal, a senhora foi convidada a assistir um programa? Sim, eu via falar muito mal da igreja, portanto. E passava todos os dias lá à porta, porque isto foi ainda, portanto, abriu nas Laranjeiras, mas eu estava em Alvalade, depois mais tarde abriu em Alvalade, e eu passava ali à porta, e eu ouvia falar muito na igreja. Está ali eles diziam, os ladrões que vieram para ali agora pedem dinheiro, roubam alguém, dizem, ai Jesus, então assim não, Deus me livre. Já não tinha para ir dar, e para não dava, não podia. A senhora acreditava que na Igreja Universal realmente houvesse isso, roubo? Sim, e foi engraçado, porque o médico disse, olha, minha senhora, a partir de hoje a senhora não pode nem pegar num frango, que o meu negócio era de criação, de carnes, portanto, tinha hoje ando um talhozinho no mercado, e a partir de hoje a senhora nem num frango pode pegar. Passo-lhe aqui a carta, vai para o seu médico de família, e aí a senhora tem que resolver a sua situação, porque a senhora não pode estar assim. E nem de propósito eu fui ainda ao mercado para guardar as coisas, para não ficarem ali, o Deus dará, para não apodrecer, para não, pronto. Disse, vou pôr umas na arca, outras dou, outras levo para casa para comer e distribuo aqui, eu vou para casa, pronto. Nesse dia que eu vou para casa, é engraçado, quando vou para casa, quando vou arrumar as coisas no mercado, aparece-me a tal senhora, a minha amiga que estava mal. Que a senhora pensava que estava morta. Ela tinha morrido. Uhum. E ela disse, eu vejo vir a senhora, disse, ai, não estou boa da cabeça. A ver vir a senhora a andar, disse, eu não estou boa da cabeça. A mulher já morreu. E vejo vir a senhora toda muito bonita, que ela era uma senhora com bastante idade, ela morreu há pouco tempo com 101 anos. Muito bonita, naquela altura a senhora estava com perto de 80, 70 e tal, 79, 70, 78, 79 anos. E ela vinha, eu conforme estou a armar as coisas, olhei e disse, ai, não posso querer, eu não estou boa da cabeça mesmo. O médico tem razão, então quer dizer, a mulher morreu, agora vem ali. E ela andar-me a aproximar-se. E quando ela chega à minha banca, disse-me assim, bom dia. Disse, ai, dona Ida, eu pensei que a senhora tivesse morrido. Disse, filha, estou aqui vivinha da Silva. Disse, então o que é que lhe aconteceu? Bonita. Diz-me ela, diga, e você? Disse, ai, não diga nada. Saí do hospital ainda de manhã e o médico disse-me isto assim, vim só arrumar para ir para casa, o que é que eu faço à minha vida, diga. Se eu é que caio para a casa com 2 filhas, o que é que eu vou fazer à minha vida? Vale mais Deus me levar. Eu assim para a senhora. Disseram, vai não, às 3 horas vai ter comigo ali a Alvalade. Ou às Laranjeiras. Entretanto, acontece que eu fui naquele dia, e o que é que eu fiz? Tirei, não levei dinheiro. Escondi o dinheiro da coisa, deixei lá escondido. Porque dizia que roubava, não é? Eu disse, não, vou deixar aqui o dinheiro e vou ver como é que é. Se gostar, se me agradar, fico, se não, fujo. E venho-me embora. E pronto, e não levei nada. Quando eu cheguei, bispo, a igreja estava cheia, até à porta. E eu, quando entrei, estava a cantar aquela canção, eu encontrei um amigo. Agora imagine, eu já não tinha lágrimas para chorar. Eu cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, diziam, e eu deixei, já não tinha coisa, pronto, já não tinha força, vontade de viver. E acontece que naquele dia, conforme eu ouvi aquela canção, eu chorei, mas eu não chorava de tristeza, eu chorei, disse, meu Deus, se eu corri tudo para te encontrar, se foi aqui que eu encontrei o Senhor, eu nunca mais, mas nunca mais eu vou deixar o Senhor. E até hoje, no dia a seguir, quando eu cheguei ao mercado, as pessoas diziam assim, Dona Irene, como está? Bom dia, Dona Irene. Disse, bom dia. Eu me preparei, já estava com outra força, não é? A partir daquele dia, eu comecei já a evangelizar sem saber, não é? Quer dizer, e de lá para cá a vida da senhora mudou? Graças a Deus, bispo. Nunca mais tive nada, assim, nada. A asma foi embora, todas as dores foram embora. Claro, aparece às vezes assim aquelas macacoas, mas são coisas que toda a gente está sujeita. Normal, a idade é também normal vai isso, chegando. pois. Agora, me diga uma coisa, a senhora pagou quanto? Porque a senhora tinha medo de roubar a senhora. Pagou quanto? Eu não paguei nada. Pois é, não tem que pagar. Mas mesmo não tinha, depois não paguei nada. Claro. Não tem que pagar nada. Não. Então, olha só, você que está em casa,
com a vida cheia de problemas. Já foi convidado para estar conosco em Universal. Mas aí você acompanha, você já viu programações e pessoas que falam mal do Universal, e falam, obviamente, muitas mentiras. Você tem visto fake news. O que acontece? Você pensa assim, eu estou a sofrer, a Igreja Universal é um lugar que eles mostram muitos milagres, mas eu não quero ir lá porque falam muito mal. Ora, como é que você vai aceitar que alguém pense por você? Porque veja bem, quando você aceita os pensamentos dos outros e você não procura a verdade, então você é escravo. Porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade para nós pensarmos e tomarmos as próprias decisões. Então, ao invés de você comer pelas mãos dos outros e acreditar no que os outros falam, né, o que alguns falam, por que você mesmo não vai até uma igreja universal, entra lá, participe e conheça o trabalho e vê se é verdade o que dizem ou se é verdade o que nós pregamos. Verifique se o que nós falamos é verdadeiro ou é mentira. Não leve dinheiro, não leve dinheiro à Igreja Universal do Reino de Deus, não leve. Vá com a sua vida do jeito que está. Talvez você diga assim, eu tenho a minha religião. Não importa a sua religião, nós não estamos falando de religião. Eu não vou trocar a minha religião. Ninguém está a falar aqui para você trocar a sua religião. Nós respeitamos as pessoas e elas seguem aquilo que elas creem. E todos têm que respeitar isso, não é? Cada um respeita a crença do outro. Na Universal, nós não trabalhamos para apresentar às pessoas uma outra religião. Nós apresentamos a solução dos problemas que vêm pela fé na palavra de Deus. Então, se você está aflito, desesperado, você é católico, espírita, evangélico, de qualquer religião, eu faço esse convite para que você esteja conosco hoje, nesta Sexta-feira Santa. Nós teremos, inclusive, daqui a pouco, uma reunião muito especial às 9 da manhã. Vamos realizar essa reunião 9 da manhã e vai ser uma reunião de poder, vai ser uma reunião de muitos milagres. Uma reunião em que os enfermos serão curados, como a dona Irene entrou na Igreja Universal, doente, foi curada, ela viu a amiga dela que também foi curada e foi tão curada que viveu até os 101 anos. A senhora também pretende, né? Chegar até os 101 também? Sim, sim. Se Deus não voltar primeiro. Pois é, a sua amiga chegou até isso, né? É verdade. A amiga que estava para morrer no hospital viveu, mas... Né? Foi um grande testemunho essa minha amiga. Viveu bastante. É isso que Deus faz. Então você pode estar desenganado pela medicina, um familiar seu, mas você pode ficar livre. Ora, se Jesus deu a sua vida na cruz e ressuscitou, se ele está vivo, então os milagres que aconteceram no passado têm que acontecer hoje. Essa é a realidade. Então, se Jesus morreu, se ele tivesse continuado morto, então, aí sim, todos nós estaríamos perdidos. Mas se ele ressuscitou, ele dá provas da sua ressurreição. E a prova que ele está vivo é que as pessoas são curadas, são libertas, são abençoadas. E é o que vai acontecer. Então prepare-se. Já daqui a pouco, 9 da manhã, nós teremos essa grande concentração de poder. Você vai comer do pão representando a carne de Jesus e vai entrar no santuário para que toda dor e sofrimento termine. Ao entrar nesse santuário, você vai ter a resposta de Deus para a sua vida. Então daqui a pouco, 9 da manhã. Depois teremos a reunião para quem sofre com depressão ao meio-dia. Essa reunião é para você que pensa em morrer, você que toma medicações para depressão, você que sofre com insônia, você que é uma pessoa triste, amargurada, uma pessoa que tem sofrido há tanto tempo com depressão, ansiedade. Meio-dia é para você se libertar, nós faremos a imposição de mãos. À tarde teremos a reunião das 15 horas e às 18 horas, para que você tenha opções para participar conosco. Então, hoje, Sexta-feira Santa, você tem essas opções para que você fique livre, mas não fique em casa, não aceite mais esse sofrimento. Já agora mesmo se prepare, você está aí a acompanhar a programação, daqui a pouco, 9 da manhã, já teremos a reunião, já vem aqui para o nosso templo maior,
que fica na rua Dr. José Espírito Santo, 36, a 200 metros do metro de Chelas. Ou procure um Universal mais perto de si. Mas esse sofrimento vai acabar. Essa angústia, essa dor, essa depressão, esse mal que está na sua vida vai acabar. Você vai sair dessa situação na qual você se encontra. Vamos a esse intervalo que fala desses 3 dias santos. E eu já retorno com todos. A Semana Santa é a semana mais importante da história da humanidade. 3 dias que marcaram o cumprimento das profecias. Ainda existe uma hipótese de você entender e aplicar na sua vida o verdadeiro significado destes dias. Na Semana Santa, participe no evento Os 3 Dias Santos. Sexta-feira da Paixão. Sábado de Aleluia. E no domingo de Páscoa, o domingo da Ressurreição. 3 dias que ficarão marcados na história da sua vida. No Templo Maior, Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas. E em todos os templos da Universal. Você viu aí, minha amiga, meu amigo? Então, a chance para você se libertar de todo mal. Daqui a pouco eu falarei sobre esse sábado de Aleluia, do jejum especial que teremos às 8 da manhã, e falarei sobre o domingo de Páscoa, o grande dia, né, o domingo da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o que ele fez na sexta-feira da paixão não teria adiantado nada. Quer dizer, se ele tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado dentre os mortos, todo o seu sacrifício na cruz teria sido em vão. E nós ficaríamos sem um Salvador. Nós não teríamos como alcançar a vida eterna, porque o Salvador estaria morto, mas ele ressuscitou para dar garantia de que todos aqueles que nele creem recebam vida, recebam cura, recebam a salvação, recebam o perdão dos seus pecados. Então, nós vamos falar dentro de instantes sobre esse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição e também com a Santa Ceia do nosso Senhor Jesus. Mas agora vamos conversar com a Sara, que está aqui também no programa, que sofreu com depressão profunda e foi diagnosticada, né, com depressão. Foi isso, Sara? Sim, senhor. Diagnosticada com depressão? Sim, senhor. Eu, desde pequena, que vinha de uma família com muitos problemas, né? Eu via o meu pai bater na minha mãe e muitas das vezes eu tinha que me colocar no meio deles. E isso fez com que a minha mãe era uma pessoa muito agressiva, batia muito em mim e na minha irmã, e isso fez com que eu me guardasse. Eu passava pelas coisas e eu não contava nada a ninguém, e na escola isso fez com que eu fosse uma má aluna. Quer dizer, a depressão começou com que idade? Eu que me lembro desde os 7, assim, eu nunca fui uma criança feliz, sempre fui fechada, sempre fui muito chorona, não dormia, sempre tive muitos medos e foi assim, fui diagnosticada aos 16 anos, porque a escola aconselhou que eu procurasse um psicólogo, eu tinha o psicólogo da escola e tinha um privado fora da escola. Com o tempo eu fui tendo ataques de claustrofóbicos, eu não podia estar em sítios fechados, eu tentei o suicídio e tudo mais. Aí fui encaminhada para um psiquiatra, onde comecei a ser medicada, tinha que usar SOS caso me desse um ataque no meio da rua, e foi assim que eu cheguei à Igreja Universal. Quer dizer, você falou das agressões, que você viu seu pai agredir a sua mãe, não é? Sim, senhor. E isso fez com que contribuiu para que você ficasse depressiva. Sim, contribuiu. Todo aquele cenário que era constante fez com que eu me tornasse uma criança triste. Porque eu ia para a escola preocupada se eles iam bater em casa, eu já vinha para casa sabendo que aquilo ia acontecer de novo, e a minha preocupação era, eu tinha que proteger a minha mãe e não deixar que a minha irmã soubesse que aquilo estava a acontecer. Eu não queria que ela passasse por aquilo que eu estava a passar. Bem, e o seu pai está aqui no programa também, seu Paulo, que era o agressor, né, no caso que você menciona aí, seu pai agredia.
Seu Paulo, Exato. então, confirma as palavras da Sara? Sim, Sr. Bispo, é verdade. Nessa situação, a minha esposa era muito ciumenta. Ela, tudo que eu visse eu falar com alguém, com alguma rapariga, com alguma mulher, e ela já metia na cabeça que eu tinha algum caso com ela. Quando a gente chegava à casa, ela punha aquilo na cabeça e me chateava muito, e eu já partia para a agressão. Verbal, física, então era um cenário assim de terror, às vezes, em casa. Então, quer dizer, devido ao ciúme da esposa, não justifica. Claro Exato, que não. sim. Nenhuma agressão é justificada por absolutamente nada. Mas, no caso, a sua esposa, se eu chegava em casa, ela começava a falar, estava com outra, isso, aí vinham as brigas, o senhor não estava com outra. Não. E Às ela vezes- dizia que estava. Às vezes eu encontrava alguma pessoa conhecida que andava com ela na escola, a gente falava, se ela visse mesmo na rua, ela fazia já uma cena, já fazia Quer na dizer, rua. não tinha nada com aquela Não pessoa, tinha nada apenas com aquela estava a conversar, mas na cabeça da sua esposa Eu já tinha alguma coisa com ela. tinha um caso com aquela Exato. outra. Qualquer pessoa, qualquer mulher que eu falasse, eu já tinha um caso, ou se eu gostava dela, ou se... Pronto, ela não tinha na cabeça aquilo. Então, veja bem, isso é um problema sério nos casamentos. Quando existe o ciúme, que diga-se de passagem, o ciúme é um dos motivos pelos quais muitos casamentos fracassam. É um dos vilões, digamos assim. O ciúme é um dos vilões que destrói casamentos. Porque quando a pessoa tem aquele ciúme que é normal, claro, vai dizer que a pessoa não tem um pouquinho de ciúme, todos têm um pouquinho de ciúme, mas aquela coisa moderada, é aquela coisa que é mais no sentido de zelo, de cuidado. Ok, até Deus também diz a Bíblia que ele tem ciúme de nós, mas esse ciúme no sentido de querer o nosso bem, não é? Agora, existe o ciúme doentio, o ciúme que faz a pessoa ver coisas que não existem, que faz a pessoa pensar coisas assim terríveis, não é? E ela cria um monstro na cabeça dela. E aí acontece o que aconteceu com o seu Paulo. A esposa falava, você estava com outro, eu vi, você... Não, mas eu estava só conversando com aquela colega. Não, conversando nada, você tinha caso com ela. Bem, nesse calor da discussão, aí a pessoa perde o controle. Né? A pessoa não justifica, repito, não justifica nenhum tipo de agressão. Jamais, 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 jamais. Entretanto, o ciúme é algo terrível. É algo que é um mal que existe em muitos relacionamentos, que destrói muitos relacionamentos. Por isso que é preciso você saber como conduzir o seu casamento, como conduzir a sua vida amorosa, exatamente para evitar certas coisas, para evitar sofrimento. Eu já vi casos de homens que não traíam a esposa, mas de tanto ela ficar falando, e eles então tomaram a decisão. Bem, eu nunca te traí, você disse que eu estou te traindo. Então, agora você vai falar com razão, porque eu vou fazer o que você tem falado há tanto tempo. Quer dizer, complica mais a situação. As brigas, as discussões não vão resolver. A senhora que passa por isso, senhora, então não adianta brigar com o seu marido, discutir, não adianta fazer nada disso. Não adianta. Isso só vai complicar a situação. O que tem que se fazer é recorrer a Deus, buscar Deus, para que Ele venha dar sabedoria, para que Ele venha abençoar. Porque, às vezes, dentro da casa tem um mal que está agindo ali para destruir a família. Então, senhor Paulo, quer dizer, o senhor, as crianças presenciavam, no caso, a Sara e a outra irmã, não é, Sara? Sim, senhor Bispo. Ela não tanto, porque eu não deixava, quando eu via que eles iam partir para a agressão, colocava ela no quarto e eu muitas das vezes ficava lá no meio para que o meu pai não batesse na minha mãe. Você ficava com raiva do seu pai? Sim, teve uma altura que eu fiquei com muita raiva do meu pai, porque lá está, na minha cabeça, a culpa era dele. Eu não assistia às provocações da minha mãe. Na minha cabeça, a culpa era do meu pai, era ele que era um mau marido, era ele que era um mau pai porque fazia com que eu e a minha irmã assistíssemos àquilo, tanto que não havia muita comunicação entre mim e o meu pai, não havia brincadeira, não havia uma conversa de filho e pai, não, era um bom dia, boa tarde e pronto, não havia mais diálogo comigo e com ele. Uhum. Isso fez aumentar a depressão? Sim, eu fui diagnosticado com depressão,
depois, mais tarde, deixei de comer, fiquei anorética e tudo isso foi ficando pior. Fui ficando doente, tive problemas de coração, desanimei, desisti da escola porque os meus pais foram chamados à escola a dizer que eu tinha um atraso de atenção muito grave, que eu ia passando os anos porque os professores iam deixando, não havia solução, era um caso perdido para eles e foi assim toda a minha vida. E você pensava em morrer? Sim. Houve uma altura que eu moro no 8º andar e eu coloquei-me na janela para me atirar. A minha irmã é que me puxou na hora. Quer dizer, se você não tivesse chegado ao Universal, não sei quem chegou primeiro, quem da sua casa chegou primeiro? Os meus pais. Os pais. Então, no caso, senhor Paulo, o senhor não sabia dessa situação da sua filha, que ela vivia com depressão? Sim, a gente vai ter conhecimento mais tarde. A gente depois acompanhou ela no psicólogo e quando a gente teve que levar ela para o psiquiatra, aí que nós vimos a situação grave que ela estava a passar. E como é que foi sobre o seu casamento? Vocês chegaram a se separar ou pensaram em separação? A gente se separou, ainda não tínhamos 1 ano de casado. Ainda as minhas filhas não eram nascidas. A gente teve separado 1 mês. Porque a gente vivia em casa dos meus sogros e a relação não era muito boa. A minha esposa, além dos ciúmes, tudo o que eu dizia ela não fazia, mas se a minha sogra ou as irmãs da minha esposa dissessem alguma coisa, mesmo que eu dissesse igual, ela já fazia. Então isso me enervava. Isso já por mim já era um bocado nervoso. Então essa situação me enervava muito. E tínhamos para aí 10, 11 meses de casado, nós nos separámos durante 1 mês. Certo. Bem, e como foi que vocês chegaram à Universal? Como é que conheceram a Universal? Assim, a gente conheceu há um tempo, eu estou casado há 25 anos, a gente viveu 18 anos de sofrimento, 18 anos de brigas, dificuldades financeiras, isso também complicou um bocado, e há 7, 8 anos nós viemos à Igreja Universal. Foi a sua esposa que tomou a iniciativa? A minha esposa tomou a iniciativa, a gente veio, eu me lembro, foi em setembro de 2011, nós viemos, aí eu vim acompanhar ela só porque vim. Ela queria vir e eu vim acompanhar ela só para fazer o jeito. E desde aí nós continuamos. E mudou, e o que mudou, né? Porque mudar eu sei que mudou, mas mudou o quê? Então, entre nós, como a minha filha disse, eu não dava amor às minhas filhas, tive 18 anos que não brincava com elas, ou seja, eu morava na mesma casa, mas não dava amor para as minhas filhas, não dava amor para a minha esposa, era como se fôssemos a quase um estranho. Vivíamos na mesma casa, mas é como se fôssemos estranhos. Muitas das vezes eu não dormia com a minha esposa no quarto, ela dormia no quarto, eu dormia na sala, isso mudou. Hoje posso dizer que sou realizado no casamento, dou amor à minha esposa, dou amor às minhas filhas, brinco com as minhas filhas, apesar de já serem crescidas, mas hoje eu brinco com as minhas filhas, nós passeamos, nós andamos juntos, é um prazer andar os 4 juntos. Então, Sara, venceu a depressão, acabou a raiva do seu pai? Sim, senhor, tive alta dos psicólogos e do psiquiatra, não tomo mais medicação, acabei os estudos com sucesso. Desta vez os meus pais foram chamados à escola para dizer que eu fui uma das melhores naquele ano e em casa tudo mudou. Hoje nós brincamos, hoje há carinho, hoje há conversa, hoje nós passeamos, hoje há uma amizade entre mim e a minha família. Muito bem. Uma das orações que nós temos realizado todos os domingos é a oração da família. E nós nos dedicamos muito a essa oração, porque nós sabemos que muitos lares estão divididos, há muitas brigas, muitas confusões. E quando você tem essa confusão dentro de casa, essas brigas dentro da sua casa, às vezes não dá nem vontade de voltar para casa. Você sai do trabalho e nem quer voltar, porque já sabe que vai pegar um ambiente conturbado, um ambiente pesado, de brigas, de confusões. Então, muitas pessoas têm vivido isso, casamentos destruídos, ciúmes, né, divórcio, separação. Nós temos feito a oração pela família e a oração pelos casais. Nós temos convidado os casais à frente do altar aos domingos, 9h30, às 9h30, e nós temos feito a oração por eles, temos orado por eles, para Deus fortalecer a união do casal. Temos orado pelos filhos, pelos pais, é a oração pela família. Então você que tem problemas familiares, brigas,
desunião, problemas conjugais, nesse domingo você vai participar desta oração toda especial em favor da família. E, inclusive, nós vamos orar, consagrar as mulheres nesse domingo da ressurreição. No domingo passado, nós oramos pelos homens, convidamos os homens perante o altar e os apresentamos a Deus. Agora, nesse domingo de Páscoa, as mulheres serão apresentadas e por uma razão muito especial. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres. Então, nesse domingo de ressurreição, nós vamos apresentar todas as mulheres a Deus, as mães, as mulheres que são filhas, donas de casa, para que elas sejam guardadas, fortalecidas e abençoadas. Vamos a esse intervalo que fala dessa consagração especial. As mulheres são mães, esposas e profissionais. Conseguem carregar o peso do mundo nas costas para fazer feliz quem está à sua volta. Mas em vez de receberem amor e conforto, muitas recebem em troca agressões, discussões, insultos e desrespeito. É a pensar em si, mulher, que neste domingo de Páscoa estaremos a realizar uma oração especial, pela importância deste dia e porque ninguém em toda a sua vida deu mais valor à mulher do que o próprio Senhor Jesus, pelas suas virtudes, pela sua força, amor e empenho na obra de Deus e em tudo aquilo que faz. Foi por uma mulher imaculada que Jesus veio ao mundo e depois dela foram várias as mulheres que, sendo curadas, perdoadas dos seus pecados e transformadas, se dedicaram a segui-lo e a auxiliá-lo a divulgar a palavra de Deus. Foi às mulheres que Jesus apareceu primeiro após a sua ressurreição. É assim a mulher, a autêntica força da natureza pela sua destreza, amor em tudo o que faz e empenho. Ela merece ser amada, respeitada e valorizada todos os dias. Consagração especial de todas as mulheres, para que você tenha a força de Deus para conseguir ultrapassar as lutas na sua vida e ser uma verdadeira inspiração para todos à sua volta. Este domingo de Páscoa, às 9h30, na concentração de Fé e Milagres no Templo Maior. Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas e em todos os templos da Universal. Eu quero lembrar a todos que daqui a pouco teremos um momento de oração. Os pastores estão atendendo. Você pode ligar para incluir o seu nome na oração. E a oração será realizada diante do santuário ali do nosso templo maior, tá bom? O telefone está aí à sua inteira disposição. A Catarina, que está aqui no programa, foi curada de uma doença gravíssima, que para a medicina não tem cura, que é a leucemia. É isso, Catarina? Verdade, Sr. Bispo. Tudo bem? Tudo bem, hoje sim. Apenas com 2 anos os meus pais correram tudo, porque foi-me diagnosticado leucemia, já numa fase muito avançada, porque inicialmente achava-se que era aquelas doenças de criança, da febre, dos dentes, essas coisas todas. E graças a Deus, logo na primeira oração que os meus pais, quando entraram na igreja, receberam, eu deixei de fazer febres. Portanto, foi logo um grande sinal que eles tiveram do poder de Deus na vida deles. Quer dizer, os seus pais procuraram a Universal por sua causa. Por minha causa, Você sim. era criança doente, Sim, com leucemia. Sim. E na sua família, outros tiveram doenças assim, tiveram cancro? Cancro não. O meu irmão nasceu naquela altura em que eu tinha sido diagnosticada com bastantes crises de asma, e os meus pais passavam a vida ou comigo internada ou com o meu irmão internado, e tudo ficou destruído na vida deles. Desde o casamento à vida profissional, foi tudo por água abaixo. Então, quer dizer, os seus pais te levaram à Universal e então houve a cura para você? Houve a cura imediata, praticamente imediata, porque eu fazia rotinas quinzenalmente e a partir da data em que eles entraram, as análises começaram a melhorar e eu pude ver a transformação na vida dos meus pais. Apesar de ser bastante nova, eles sempre me ensinaram os princípios da fé, de uma vida cristã, de uma dependência com Deus,
que eu durante durante toda a minha infância e grande parte da minha adolescência foi essas as pisadas que eu segui. Só que houve uma altura que eu achei que estava tão bem, que estava a conseguir realizar todos os meus objetivos, que eu achei que podia deixar a minha vida assim, a minha alma no altar, e podia espreitar um bocadinho o mundo para ver como é que era, divertir-me um bocadinho. E posso dizer que a nível físico, daquelas metas que eu tinha traçadas, não tive consequências, porque a nível de tempo consegui sempre ter bom aproveitamento na escola, tudo mais, mas a minha alma começou a sofrer com essas consequências, com essas decisões que eu tinha tomado erradas. Eu comecei, desde muito pequenina, que eu era extremamente tímida, indecisa. Por exemplo, um exemplo simples: quando os meus pais iam ao café, ou uma coisa assim, eu não conseguia decidir se queria um gelado, ou uma pastilha, ou um chupa-chupa. Eu era muito indecisa, desde sempre. Sempre eu me recordo de ser assim, não de conseguir decidir na hora, de chegar a uma coisa e conseguir, é isto que eu quero. E ao longo do tempo, com o crescer, eu tinha que ter essa decisão, só que sozinha eu não conseguia. Começou a abrir, a ter... A minha alma começou tipo, a ficar triste, deprimida, a não conseguir avançar com os objetivos. Quem olhava para mim por fora via tudo bem, uma filha aparentemente exemplar, apesar de criar muitas discussões na minha casa, porque eu tinha em casa, na rua eu era tímida, mas em casa eu era explosiva como uma forma de defesa. Eu criava muitas discussões por exemplo, não aceitar que a minha mãe me ensinasse coisas básicas, como cozinhar, a perguntar. A conversa normal de família, eu não aceitava nenhuma correção, não aceitava nenhum tipo de educação que os meus pais me pudessem dar. E com o passar do tempo, isso começou a criar como se fosse um buraco negro dentro de mim. Eu cada vez fazia que esse sofrimento aumentasse mais, não havia nada exterior que o provocasse, era mesmo eu que parecia que atraía as coisas más para dentro de mim, que os pensamentos maus vinham sempre para dentro de mim, que vinha sempre alguma coisa como se as pessoas tivessem outras intenções em vez de ser verdadeiro. E foi aí que eu verdadeiramente percebi o quanto precisava de Deus, o quanto precisava de recorrer ao Deus dos meus pais. Porque lá em casa já toda a gente era feliz verdadeiramente. E eu punha uma capa. Era essa a Catarina. Me diga uma coisa, Catarina. Quando foi que... Porque você teve experiência com Deus, curada, e cresceu sabendo que tinha alcançado essa cura de leucemia. Seus pais falavam, sua mãe falava sempre isso. Mas você se perdeu ao longo da caminhada e seguiu caminhos errados, etc, etc. Quando foi que realmente você recorreu a Deus para você? Porque uma coisa é você, quando era criança, ser levada pela sua mãe. Você não tinha vontade própria. Então, pela fé da sua mãe, você foi curada. Mas agora você estava perdida, era adulta, etc. E você precisava de Deus. Você tinha que tomar a sua decisão. Agora não era sua mãe que ia te arrastar para a igreja. Era uma decisão sua. Você tinha que querer a Deus, querer usar a sua fé, querer recorrer a Deus. Quando foi que isso aconteceu? Foi curioso que eu nunca saí da igreja. Isto tudo aconteceu dentro da igreja. Eu tinha este sofrimento todo dentro de mim, a frequentar os cultos. E foi numa altura que eu achava que ia ser mais decisiva a nível da minha vida avançar. Em que eu Você ia na igreja, então, mais para agradar os... Eu ia com os meus pais. Agradar os pais? Na realidade, eu sabia que era ali o caminho. Eu sabia que eu tinha que recorrer a Deus. Só que eu creio que não tinha a maturidade espiritual para perceber verdadeiramente o significado de depender de Deus, de aceitar o Senhor Jesus, aceitar o sacrifício que Deus tinha feito e vivê-lo na minha vida. E foi quando eu terminei a faculdade. Eu tinha conseguido todos os meus objetivos, tinha conseguido ser uma aluna de mérito, de receber bolsas de mérito, de reconhecimento pelo meu esforço, mas dentro de mim eu estava completamente devastada, Sr. Bispo. Toda aquela insegurança começou a tinha criado um orgulho, uma prepotência, que eu não aceitava a ajuda.
E eu percebi que, enquanto eu queria tanto ter sucesso profissional, naquela altura eu percebi, não, eu tenho que parar. Se eu continuar assim, eu vou continuar a viver uma vida dupla, eu nunca vou ser feliz. Então, quando eu terminei a faculdade, em vez de eu lutar com todas as minhas forças para arranjar um trabalho, eu lutei para reconstruir a minha alma, para reconstruir a minha fé, a minha dependência com Deus, tudo aquilo que eu tinha aprendido em criança. E pouco a pouco veio a força que eu antes já não tinha, a capacidade de decisão e ser verdadeiramente feliz, não andar com aparências, com uma vida que metade no mundo e metade na igreja. E a partir daí tudo mudou, Sr. Bispo. Eu posso lhe dizer que a minha transformação verdadeira tem aproximadamente uns 5 anos, e nestes 5 anos, graças a Deus pela sua misericórdia, mais de 80% dos meus objetivos que eu tinha a longo prazo, portanto em 10, 15 anos, foram realizados. Desde primeiro o meu interior, porque hoje o meu sorriso é verdadeiro, hoje aquilo que eu falo é transparente, é aquilo que vai dentro de mim, a alegria que existe dentro de mim, hoje é realmente verdadeira. Hoje eu consigo aproveitar os momentos em família, desfrutar da minha família, não causar conflitos, mas ser um um elo de ligação e de união, porque nós, graças a Deus, divertimos-nos muito e sorrimos muito lá em casa, fazemos montes de projetos juntos. A nível profissional, eu já fiz missões em África, que era um dos grandes objetivos que eu tinha quando me formei. Tenho um emprego que eu achava que nunca conseguiria ter e estar a exercer, a trabalhar naquele local em que estou. Consegui conquistar a minha casa própria, com condomínio fechado, cá em Lisboa, em que todas as divisões têm vista direta para o Rio Tejo, que eu nunca almejei isso na minha vida. Tenho o meu carro próprio, consegui todas as conquistas físicas, são o reflexo daquilo que vai no meu interior, da minha dependência com Deus. Porque hoje já não há uma vida dupla, já não há uma cara de uma Catarina para uma pessoa e uma faceta de outra Catarina para outra. Então, houve uma entrega da sua parte. Houve. E a partir daí houve a transformação completa. Verdadeira transformação. Sim. É isso. Deus quer fazer essa transformação e o Espírito Santo faz isso. O Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele não ficou no túmulo. Vou até colocar as imagens para você em casa. Jesus não permaneceu no túmulo, mas o Espírito de Deus o levantou dentre os mortos. E esse mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos é o Espírito que vai também mudar a sua vida, que vai ressuscitar. E domingo agora da ressurreição, isso vai acontecer. O domingo da ressurreição, Jesus ressuscitou. O Espírito Santo ressuscitou a Jesus. Ele vai ressuscitar o seu casamento. Pode abrir essas imagens, por favor. Ele vai ressuscitar a sua família. Então aí a gente vê as imagens de quando o anjo chegou diante do túmulo, removeu a pedra e Jesus saiu daquela tumba, daquela sepultura. Jesus ressuscitou dentre os mortos, está vivo. Esse Jesus vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. Então, nesse domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, nós teremos a Santa Ceia da ressurreição, para que você tenha a nova vida. Como a Catarina tem uma nova vida, esse mesmo Espírito que mudou a vida dela vai mudar também a sua vida. E que mudou a vida de tantas pessoas. Domingo, então, às 9h30, tá bom? Bem, dentro de instantes a oração, já estamos a nos aproximar da oração, mas eu tenho a Paula ainda aqui no programa, que vai falar, que vai contar a sua história também. A Paula sofreu com a violência doméstica, foi mãe muito cedo, aos 19 anos, no relacionamento que teve, no namoro, ficou grávida, teve a criança, passou por uma depressão pós-parto, usou muitos medicamentos e ela vai contar um pouquinho essa história. Tudo isso mesmo, Paula? Sim, bispo. Tudo bem, isso. né? Bem, hoje obrigada. tudo bem? Hoje sim. Então hoje diga sim, aí, tudo bem.
Como foi como era a violência doméstica? Sim, cresci num ambiente também de violência doméstica. Via sempre o meu pai agredir a minha mãe e lá em casa era um inferno. Nós somos 6 filhos e foi muito complicado crescer nesse ambiente. Por conta disso, aprendi a administrar, não é? Os sentimentos, a não passar para fora aquilo que eu sentia. Portanto, tudo que eu vivia lá em casa ficava entre nós. Tentava não que ninguém soubesse os meus problemas. E então cresci assim, portanto, com água, neste caso do meu pai, muito nervosa, até porque eu era a filha que defendia a mãe. E então foi um inferno e foi muito complicado de gerir os sentimentos na altura. Tinha meus objetivos de me tornar independente o mais depressa possível para poder sair de casa, terminar os estudos e ir para a faculdade, mas entretanto, com o namoro a meio do caminho, engravidei e já não consegui, portanto, esse objetivo que eu tinha já não consegui realizar. Na altura fiquei muito aborrecida, mesmo comigo mesma, não é? Portanto, com 19 anos, sendo mãe, ou seja, tudo o que eu tinha planeado, eu vi que não iria conseguir realizar, pelo menos naquela altura. A criança veio, terminei a relação com o meu namorado, porque na altura, portanto, também ele não era maduro o suficiente, não trabalhava, não é nada, e então foi terminar os estudos e tive que começar a trabalhar para poder também sustentar o meu filho, porque na altura era só o meu pai a trabalhar e não havia possibilidades para sustentar toda a gente, que eu vivia na casa dos meus pais ainda. Assim foi, comecei a trabalhar, entretanto consegui restaurar, portanto, a minha vida sentimental, passado 2 anos mais ou menos, comecei a namorar e a partir daí decidimos, eu e ele, que iríamos construir uma vida juntos e assim foi. Entretanto, juntamos maritalmente, porque na altura eu casar nem não passava pelos meus planos, visto que eu tinha sofrido, né, e visto os meus pais, e então assim foi, portanto, trabalhar e tudo, juntamos o dinheiro e juntamos-nos. Na altura, aquela tristeza sempre esteve dentro de mim, só que, como disse, eu sempre consegui tapar, né, abafar aquele sentimento, o nervosismo, a tristeza e tudo, sempre consegui. E na altura, quando me juntei com o meu marido, aliás, até foi por causa de uma discussão em casa e decidi então mudar de casa, eu lembro-me que na altura, portanto, tinha ficado efetiva no emprego e estava tudo bem, aparentemente estava tudo bem, estava na minha casa, não é, feliz, e tinha voltado a engravidar. Nessa altura, quando já mais para o final da gravidez, notei que estava muito triste, ou seja, já não conseguia disfarçar o meu sorriso, já não sorria, já não tinha vontade, ou seja, a tristeza já estava visivelmente. Para quem me visse e que me conhecia, eu já não conseguia disfarçar. Até que o meu próprio patrão, na altura, me disse: olha, Paulo, eu noto que está diferente, que já não sorri, o que é que se passa consigo? E então, na altura, havia a medicina do trabalho, íamos nós todos ao médico e ele marcou uma consulta com o psiquiatra, na altura. Portanto, quando eu fui ao médico, vi psiquiatra, mas psiquiatra porque eu pensava que o psiquiatra era para os malucos, desculpa a expressão, era assim que eu imaginava. E disse isso mesmo ao médico na altura, disse: eu não estou maluca, não estou nada, não percebo porque é que eu estou aqui. E comecei a falar, portanto, sobre a minha vida, tudo o que eu vivi, até que comecei, desabei a chorar. E o psiquiatra na altura me disse: olha, Paula, realmente você sofre de depressão. Eu, depressão? Não pode ser, porque depressão é para os fracos. Portanto, eu ocupei-me, eu trabalhava, eu lutava, fiz de tudo. Eu nunca fui de ficar no canto a chorar, essas coisas, não era disso. Então, como é que eu tinha depressão? Não podia ser, não aceitei aquilo. Uhum. E ele receitou-me os comprimidos e, na altura, quando eu comecei a tomar, eram bastante fortes e não resolvia, né? E não resolvia. Agora, não. Paula, como foi que você chegou ao Universal? Portanto, foi assim mesmo, deprimida. Entretanto, a filha nasceu, eu deixei de tomar aqueles comprimidos, tentei resolver as coisas sozinha,
Mas a tristeza não acabava. E o meu marido dizia-me, não percebia porque é que eu estava assim, até porque eu também não conseguia explicar porque eu estava triste. As pessoas perguntavam-me e eu não sabia explicar porque estava bem, portanto tinha conseguido tudo, não é? É o que acontece com a pessoa que tem depressão. Pois. Né? E aquilo... Mas você chegou ao Universal a convite de alguém? Como foi? Sim, a minha mãe. A minha mãe sempre insistiu muito comigo para ir à igreja, só que eu estava tão desacreditada, eu não acreditava e dizia, então se Deus existe, por que é que eu estou a sofrer assim tanto? Porque é que essas coisas acontecem? Então não acreditava e andei ali durante muito tempo, teimosa, não é? Não querer e ir à igreja. Entretanto, além da depressão, também tive dores de cabeça constantes, aquele nervosismo todo e eu sempre fui tentando resolver as coisas sozinha. Até que um dia fui a uma consulta e o médico disse que se eu não me curasse que ele iria me internar, porque eu estava já numa depressão mesmo muito profunda, até porque já tinha os pensamentos suicidas e tudo, só que não tinha coragem de o fazer, não é? Porque já tinha o filho, então não tinha, mas aqueles pensamentos não me largavam. E nesse dia eu fiquei mesmo muito desesperada a pensar, então, mas o que é que eu vou fazer? E, entretanto, eu lembro-me na altura, quando saí do consultório, eu chorava e chovia muito, e quando olho em frente vejo a igreja, porque a igreja era mesmo em frente do parque de estacionamento onde eu fui ao médico. E então eu disse, lembrei-me do que a minha mãe tinha dito e pensei, por que não? E fui lá, às escondidas, sem dizer a ninguém. Fui às escondidas e encontrei lá um pastor com quem eu falei, e ele então aconselhou-me e disse-me que eu ali poderia encontrar a solução e fez-me uma oração na altura. Nesse dia, quando eu chego a casa, eu noto que dormi, coisa que não fazia. Eu dormi, eu estava calma, notei logo uma diferença muito grande em mim. Entretanto, resolvi depois, mais tarde, às escondidas também, voltar às reuniões. E a partir dali comecei a perceber aquilo que o pastor falava, vinha de encontro com a minha vida, com aquilo que eu estava a passar e a sentir, e entretanto, obedecendo e fazendo as correntes de oração, tudo passou. Até que o meu filho mesmo dizia, mãe, tu já não te queixas da dor de cabeça, porque eu tinha hoje como é a sua vida? Dias. Hoje, graças a Deus, sou feliz, já não tenho depressão nenhuma, não tomo medicação nenhuma, o meu sorriso é sincero, somos felizes em casa, com a família, tudo corre bem, graças a Deus. Muito bem. Bem, vamos ao pastor Pedro. Pastor Pedro, nós já estamos no final do programa, você não vai ter muito tempo para orar, não. Mas pega o copo com água aí, diante do santuário, por favor. Vamos fazer oração, você em casa, pega o seu copo com água. Nós vamos, então, nesses instantes finais do programa, fazer a nossa oração a Deus. Vamos orar, pastor Pedro. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui diante deste santuário, onde uma multidão neste dia, neste fim de semana vai chegar, buscando o teu socorro, eu peço ao Senhor em favor de todas as pessoas que estão sofrendo, desenganadas dos médicos, vítima de um mal espiritual, onde na sua casa não há paz. Que este copo com água seja consagrado para que no momento que ela beber, o mal venha sair e ela receba forças para lutar. Ela encontre a tua força para encontrar também a felicidade. Nós a ti apresentamos todas as pessoas e a este copo com água, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os que creem bebam desta água e sejam por Deus abençoados. Só depende de você. Nós mostramos aqui os testemunhos, os relatos, os depoimentos. Agora faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus fará também a parte dele. Já daqui a pouco, então, 9 da manhã, essa reunião especial. O pastor Pedro está ali diante do santuário, conforme você viu. Você vai entrar nesse santuário hoje, sexta-feira, daqui a pouco, 9 da manhã. Nessa reunião, nessa concentração, você vai comer do pão e vai entrar nesse santuário. E vai ficar livre de todo o sofrimento que está na sua vida. Você vê as imagens aí do santuário, nosso templo maior. Procure o Universal mais perto de si. Nosso templo maior fica na rua Dr. José Espírito Santo, 36 a 200 metros do método de Chelas. Bem, chegamos ao final do programa. A todos vocês um abraço. Obrigado aqui aos convidados que falaram. Deus abençoe a todos.